Mesmo com anos de docência, eu me lembro do dia mais difícil, ou pelo menos um dos mais difíceis, que eu enfrentei ao longo da minha carreira. Hoje eu vou contar uma história para vocês que aconteceu quando eu tinha 22 anos e havia ingressado na Universidade Federal do Paraná para dar aulas de matemática no ensino superior. Naquela época, eu, bem jovem, né, por sinal, tinha acabado de ingressar no primeiro semestre que dei aula, tive muita dificuldade. Havia pego uma turma de agronomia e o pessoal era, tipo assim, bem rebelde. Eu imaginava que eles iam ser tranquilos, afinal, ensino superior e tudo. Mas foi uma experiência muito parecida com dar aula de ensino médio, ensino fundamental. E foi difícil, foi muito difícil. Depois disso, eu cheguei e conversei com um amigo meu, inclusive que é... Depois disso, eu conversei com um amigo meu, que perguntei por que eu não consegui dar aula, assim, quando eu digo não consegui dar aula, muito descontrole da turma, uma bagunça, não me respeitavam, enfim. E o meu amigo falou assim: Guilherme, você tá sorrindo demais, você tá vindo lá todo felizão, né, querendo dar aula, mostrando os dentes, ser amigo dos alunos, você não pode ser assim, você tem que, não pode mostrar os dentes, você tem que ser malvadão, assim, né. E ele não deu outra, né, eu falei assim: então eu vou ser malvadão, se é pra ser, né, vamos fazer esse teste. No segundo semestre que eu dava aula, peguei uma turma de engenharia mecânica, e a aula era 1h30 da tarde, logo depois do almoço. E, inclusive, será que tem algum aluno aí que dessa época já fazem uns 14 anos, faz bastante tempo. E nessa época, 14 anos? É isso aí. E nessa época, quando eu peguei essa turma, eu me lembro de depois do almoço, né? Então foi já aquela situação já bem de cara fechada, assim, sem poucos amigos, assim. E o que aconteceu, né? Consegui controlar a turma. 1 semana, 2 semanas. Na terceira, começou um burburinho na sala, assim, uma coisa meio... Eu falei, nossa, né, que loucura, será que eu tô perdendo o controle? Não vi nenhuma situação de desrespeito, mas no final da aula, um dos alunos veio falar: professor, como que você deixou aquilo? Deixei aquilo? Aquilo o quê? Ah, você nem viu, aqui tinha uns alunos que foram no RU, restaurante universitário, pegaram o vinagrete e estavam fazendo guerra de vinagrete na sala de aula. Eu nem tinha visto nada. Enfim, situações assim que a gente passa enquanto professor. A gente acha que no ensino superior pode ser um pouco diferente, afinal em certas características, diferente do ensino médio, mas a gente passa por situações bem inusitadas. E você, tem alguma história legal aí de quando você começou a dar aula, seja em qualquer nível de ensino? Comenta comigo que eu vou gostar muito de saber.